Olá, amigos, aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje vamos abordar um tema que está no capítulo 9, parte 2 de O Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, esse mundo no qual estamos nesse momento inseridos. Vamos abordar 2 itens desse capítulo: a faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos e a influência que eles exercem nesses pensamentos e em nossos atos. Antes de adentrarmos ao tema, gostaríamos de lembrar a todos a importância da vacinação, essa campanha que está em curso nesse momento, com muita dificuldade, né? Nós não nos preparamos para isso, mas de qualquer forma é o único remédio que a ciência pode nos oferecer no momento para enfrentarmos essa enfermidade que já ceifou a vida de milhões de pessoas em todo o planeta. Então, com todas essas dificuldades, vamos aguardar a nossa vez e vamos nos submeter a essa vacina, na esperança de que possamos vencer o mais breve possível essa pandemia e retomarmos a normalidade da nossa vida. Sempre foi desejo do homem conhecer como se dão suas relações com os espíritos, como se dá a influência que eles exercem sobre os que vivem na Terra. São questões que durante muito tempo ficaram situadas no campo do maravilhoso, do sobrenatural ou ainda do imaginário. Cumprindo a promessa de Jesus de que enviaria um Consolador para esclarecer todas as coisas, completar o seu ensinamento que ele não pudera ministrar inteiramente, porque naquele momento a humanidade não estava ainda desenvolvida o suficiente, intelectual e principalmente moralmente, para receber esse ensinamento, e por isso ele procurava sempre transmitir algum ensino de natureza espiritual através de parábolas, aquelas pequenas histórias que ele contava. Mas ele prometeu que voltaria para esclarecer e completar o seu ensinamento. E ele voltou como espírito de verdade, trazendo o espiritismo, que veio então demonstrar como se dão essas relações, demonstrando que elas acontecem conforme leis da natureza e que nada tem de maravilhoso, de sobrenatural. Trouxe então o Espiritismo a chave para se entender o mecanismo que move essas relações, como se dá essa influência dos espíritos sobre os homens. São essas questões que Kardec propôs aos espíritos, desses itens que nós estamos, sobre os quais nós estamos refletindo nesse momento. São as questões 456 a 472 de O Livro dos Espíritos. Kardec começa abordando a questão da faculdade que os espíritos têm de penetrar em nossos pensamentos. E, sendo assim, ele pergunta aos espíritos codificadores. Questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E eles respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. A Terra, como todos os planetas que povoam esse imenso universo, é constituída de uma população de dupla natureza. Uma população encarnada, trajando uma roupagem física, como nos encontramos nesse momento, e uma população desencarnada, no seu estado natural, despida de corpo físico. Essas duas populações, elas vivem, respectivamente,
no plano material e no plano extrafísico, no plano espiritual. Esses dois planos, entre eles, não há fronteiras rígidas e eles se interpenetram e se comunicam. Em consequência, os espíritos que se encontram no plano extrafísico fora do corpo material, eles podem penetrar no mundo material, convivendo com os homens. Então, quando nos julgamos a sós, na realidade, nós temos em torno de nós uma multidão de espíritos a nos observar, vendo tudo o que fazemos. Como disse Paulo numa de suas cartas, é uma nuvem de testemunhas que nos cercam e nos observam. E a resposta é completada com a seguinte explicação: cada um, porém, vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. A visão dos espíritos, ela não se processa do mesmo modo que a visão humana, a visão corporal. Eles não têm, os espíritos, a visão circunscrita por um órgão apropriado, dependente de um aparelho visual, como no homem. No homem, a visão se dá através desse aparelho visual. Nos espíritos, não. Nos espíritos, a visão reside em todo ele, em todo o seu corpo espiritual. E assim permite que eles vejam em toda parte, ao mesmo tempo. Podem ainda escolher o que será alcançado pela visão, como diz aqui a resposta. Cada um só vê aquilo a que dá atenção. Eles direcionam, então, a sua visão apenas para aquilo que desejam, aquilo que é de seu interesse. Daquilo que não lhes interessa, eles desviam a visão. E quanto aos nossos pensamentos, eles podem conhecê-los? É a questão seguinte, a 457. Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Então, os espíritos penetram em nossos pensamentos e tudo o que nós pensamos pode ser por eles percebido. O pensamento, ele não permanece secreto dentro de nós, como se estivesse trancado num cofre. Ainda que não o expressemos por palavras, ele se exterioriza. Quando pensamos, nós criamos imagens fluídicas, criações fluídicas mentais, que ganham o espaço através do fluido cósmico e se refletem como se estivesse diante de um espelho. Então, é através dessas imagens fluídicas que os espíritos podem ler os nossos pensamentos, como se estivessem lendo num livro. E completam a resposta dizendo que nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Sendo assim, é mais fácil ocultar de um encarnado o que pensamos do que de um espírito. Explicam eles na questão, no item A dessa questão 457. Então, de um encarnado, até nós podemos dissimular o que pensamos, pois o véu do corpo, o corpo físico que nós trajamos, embaraça a percepção dessas imagens fluídicas que são criadas ao pensarmos. Gera, então, as hipocrisias, Nós podemos pensar uma coisa e externar por palavras outra ideia. Salvo
no caso de espíritos mais evoluídos, espíritos mais adiantados, que já não estão mais tão dependentes da matéria. Estes conseguem exercitar essa faculdade de penetrar em nossos pensamentos mais plenamente. Mas de um espírito desencarnado, que ainda está muito preso à matéria, ele não tem condições de ultrapassar essa barreira, esse véu que o corpo físico levanta em torno dessas criações fluídicas. Então, de um espírito mais elevado, que já está livre, não sofre mais a influência da matéria densa, ele embarca as nossas percepções com mais liberdade, mais inteiramente. E deles não é possível nós ocultarmos aquilo que estamos pensando. É o que o exemplo que nós podemos citar, o exemplo mais claro, o maior exemplo, é do único espírito nessa condição que nós conhecemos, que já esteve aqui na Terra, na vida corporal, que é Jesus. Jesus, ele conhecia, ele percebia o que as pessoas estavam pensando antes que elas manifestassem qualquer ideia. O Evangelho está repleto de narrativas dessas condições, dessa circunstância, que Jesus nem precisava aguardar que alguém manifestasse o que estava pensando. Ele já ia demonstrando orientando o que precisava fazer com base naquilo que a pessoa estava pensando, sem que ela sequer manifestasse qualquer palavra. Na questão seguinte, 458, Kardec pergunta o que os espíritos pensam de nós quando nos cercam e nos observam. E eles respondem: os levianos riem das pequenas dificuldades que vos pregam. Os mais sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, os espíritos levianos, aqueles espíritos brincalhões, zombeteiros, eles riem das dificuldades que nos pregam, né? Das brincadeiras que eles fazem. Os espíritos mais sérios, eles se compadecem das nossas dificuldades, eles penetram em nosso pensamento, eles veem aquilo que nós estamos pensando, as dificuldades que nós estamos enfrentando e procuram nos ajudar, procuram nos auxiliar a vencer essas dificuldades, diferente daqueles mais inferiores, que ao contrário se divertem, se comprazem com essas dificuldades. No item seguinte, a abordagem é sobre a influência dos espíritos sobre a nossa vida, né? Sobre os encarnados. São as questões 459 e seguinte. Na questão 459, Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, muitas das vezes, são eles que vos dirigem. Então, estando em permanente contato conosco e tendo essa faculdade de penetrar no nosso pensamento, como nós vimos nas questões anteriores, os espíritos influenciam naquilo que estamos pensando, naquilo que nós nos propomos fazer, mediante sugestões, mediante intuições que nos enviam mentalmente. Essa influência, como eles dizem, é muito maior do que imaginamos, a ponto de que, em geral, eles dirigem os nossos pensamentos e os nossos atos, ou seja, eles direcionam as nossas ações. Mas, é claro, é preciso não perder de vista que as escolhas são sempre nossas.
são sempre de nossa responsabilidade, pois nós temos o livre-arbítrio pleno para decidir sobre aquilo que pensamos e sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Os espíritos, eles influenciam, eles procuram dirigir os nossos atos e nossos pensamentos, como eles responderam, mas não têm o poder de nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou a pensar nisso ou naquilo. O resultado dos nossos pensamentos e dos nossos atos será sempre produto das nossas escolhas e, em consequência, a responsabilidade por eles serão sempre nossa. Na questão seguinte, 460, Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que sejam sugeridos? E eles respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns dos outros. Então, influenciando em nossos pensamentos, os espíritos, eles explicam que nós temos pensamentos próprios, claro, nós não somos seres autômatos, né? Nós temos livre-arbítrio, somos dotados de inteligência, de fazer escolhas. Então, nós temos nossos pensamentos próprios, embora a influência dos espíritos sobre esses pensamentos, como nós vimos, seja enorme e muitas das vezes eles até dirijam o nosso pensamento. Então, muitas das vezes nós temos ideias, né, temos pensamentos que nos são próprios, e outras vezes são pensamentos que são sugeridos pelos espíritos. E muitas das vezes esses pensamentos eles se misturam, como eles dizem aqui na resposta, e são até contrários uns aos outros. Sobre um mesmo assunto, nós podemos ter, ao mesmo tempo, pensamentos diferentes, ideias diversas. Duas ideias opostas que vão se misturar em nossa mente, as ideias próprias, que são por nós construídas livremente, e as ideias que os espíritos nos sugerem. Então eles respondem: quando isso acontece, nos vem a incerteza sobre o que fazer. E é aí que temos, o que nós temos que fazer, a única coisa que nos resta é usar o livre-arbítrio, escolhendo o que naquele momento nos parece mais acertado. Como eles dizem aqui, no conjunto desses pensamentos estão sempre essa mistura dos vossos com os nossos, deles espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes, e que tendes em vós duas ideias a se combinarem. Então, a se combaterem. E aí nós temos que usar o nosso livre-arbítrio, analisar, avaliar esses pensamentos e fazermos as escolhas, arcando com as consequências que daí advierem. Na questão seguinte, 461, Kardec pergunta aos espíritos sobre a possibilidade de nós distinguirmos a origem dos pensamentos que nos vêm à mente, se são nossos mesmo ou de um espírito. Então ele pergunta: como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E a resposta: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Então, os espíritos explicam que não é de nosso interesse estabelecer essa distinção, se o pensamento
nos é próprio ou se nos é um pensamento sugerido pelos espíritos. E que, na maioria das vezes, é até mais útil não podermos fazer essa distinção. Eles explicam, não fazendo é útil, pois o homem obra com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, não fazendo essa distinção, eles explicam que o homem tem maior liberdade de fazer as suas escolhas, de decidir o caminho a tomar, o rumo a dar à sua existência. Explicam que se fosse útil fazer essa distinção, Deus teria permitido que o homem distinguisse a origem dos pensamentos. Se não permite, é porque assim convém que seja. Mas podemos fazer uma vaga ideia a respeito, bastando analisar os pensamentos que nos chegam. Os que nos são próprios, geralmente, nós já os conhecemos há muito tempo. São coerentes com a nossa visão da vida, são conforme o que nós pensamos a respeito das coisas, ao nosso comportamento. Os que nos são sugeridos pelos espíritos, inicialmente, nos soam estranhos, diferentes de tudo o que estamos pensando até então. Nós temos que refletir um tempo maior para podermos decidir, então, se os aceitamos ou não. É assim que nós podemos ter uma vaga ideia sobre a origem do pensamento. Aqueles que nós aceitamos com mais naturalidade, mais rapidamente, como se nós estivéssemos recordando uma ideia, são pensamentos que originam-se da nossa mente. Aqueles que nos soam estranhos, que nós temos que usar a nossa razão, refletir para decidirmos se o acolhemos ou não, são aqueles pensamentos que são, então, estranhos à nossa mente, que nos são sugeridos pelos espíritos. Na questão 464, Kardec indaga com relação à natureza dos pensamentos que são sugeridos pelos espíritos. Então ele pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido pelos espíritos o é por um bom espírito ou por um espírito mau? E eles respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, essa distinção quanto à natureza dos espíritos que estão sugerindo-nos um pensamento, ela é importante para nós decidirmos se a acolhemos ou não, se aceitamos ou não essa influência que nos chega. E os espíritos recomendam, então, analisar esse pensamento, analisar o pensamento que nos vem à mente. Se for algo no sentido do bem, certamente foi sugerido por um bom espírito, porque os bons espíritos só para o bem nos fazem sugestões, só nos sugerem bons pensamentos. Se, ao contrário, for um pensamento no sentido do mal, como a ideia de praticar o mal em relação a um semelhante, é porque esse pensamento não partiu de um espírito bom, mas partiu de um espírito inferior, de um espírito mau, pois estes espíritos dessa natureza apenas para o mal buscam influenciar os homens. Cabe-nos então discernir uns dos outros, acolhendo ou não o que nos é sugerido, acolhendo ou não a influência que nos vem à mente. Assim, a influência dos bons espíritos, evidentemente,
devem ser recebidas por nós, né? Devemos acolhê-las e seguir essas ideias, esses pensamentos. E aquela influência, os maus pensamentos, os pensamentos que vêm dos espíritos inferiores, nós devemos repelir, porque certamente irão nos levar para o caminho do mal. Mas o que determina então a natureza dos espíritos que irão nos influenciar? Se são espíritos bons ou se são espíritos inferiores? Os espíritos se aproximam e influenciam os homens conforme a simpatia ou a antipatia que eles lhes despertam. Se aproximam e influenciam homens da mesma natureza, da mesma categoria, a mesma categoria que eles, né? que têm os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, as mesmas práticas de vida, os mesmos sentimentos. Em outras palavras, eles se aproximam e influenciam aqueles com os quais se identificam e que, por isso, com eles se sintonizam e se unem por afinidade. Os bons se aproximam e influenciam homens que já optaram pelo caminho do bem, pela felicidade que sentem juntos. Os maus se aproximam e influenciam homens que ainda se dedicam à prática do mal, que ainda perseveram nessa prática, e se aproximam com o desejo de incentivá-los a assim continuarem. Essa aproximação, ela é ditada por uma atração fluídica que faz com que espíritos semelhantes se atraiam. Os espíritos encarnados ou desencarnados, estejam numa ou em outra condição, irradiam fluidos todo o tempo. E esses fluidos, essa energia, essas energias não são iguais, nem da mesma natureza entre todos os espíritos. O que qualifica e determina a natureza desses fluidos, dessa energia, é o grau de adiantamento em que se encontra o espírito que a irradia. São tendências, são seus pensamentos, seus sentimentos, sua proposta de vida, suas atitudes perante o próximo, que estabelecem a natureza dos fluidos que o espírito vai irradiar, encarnado ou desencarnado. Fluidos de natureza diferente não se misturam, pois os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Os semelhantes criam, então, relações de afinidades entre espíritos da mesma natureza e os homens, fazendo com que convivam e se influenciem mutuamente. Fluidos de natureza diferente não criam vínculos de afinidade e afasta os homens da influência desses espíritos, faz com que se distanciem dos homens. É assim que é ditada a influência, a natureza dos espíritos sob os quais estaremos sendo influenciados. Na questão seguinte, a 465, Kardec pergunta com que fim esses espíritos inferiores induzem o homem ao mal. E eles respondem: para que sofram como eles sofrem. Então, esses espíritos inferiores, eles têm a ideia de que, se eles sofrem, todos também devem sofrer. Eles não aceitam essa ideia de que apenas eles estejam em situação de sofrimento. E acreditam que é melhor, então, fazer com que todos sofram, do que sofrerem sozinhos. Mas no item A, Kardec pergunta se isso lhes diminui os sofrimentos. E eles respondem que não. Fazem-no apenas por inveja, por não poderem suportar que hajam seres felizes.
Então, essa má influência que eles exercem, esses pensamentos negativos que levam os homens a situações de sofrimento, não lhes alivia o sofrimento. Desculpe. Não fazem com que eles sofram menos por isso. Eles se aproximam e influenciam os homens nesse sentido porque se comprazem com isso. Eles se sentem felizes em verem outros também sofrerem. Como eu disse, se eles sofrem, eles acham que todos também devem sofrer. Isso não lhes diminui, repetimos, o sofrimento. Não tem os seus sofrimentos diminuídos. Mas mesmo assim, eles os fazem por inveja, porque não conseguem conviver com a ideia de que alguns gozam da felicidade, que eles não podem, nesse momento, desfrutar. Então, para ele ver os outros espíritos, para esses espíritos, verem outros felizes, só faz-lhes aumentar o sofrimento, pois não suportam, como eu disse, possam haver seres gozando da felicidade enquanto eles sofrem. Não compreendem que essa felicidade que os demais gozam também lhes é acessível, também está ao seu alcance, somente dependendo de si próprios, né? Somente dependendo de suas decisões de operarem sua transformação moral, de optarem pelo caminho do bem. É isso que fará com que seu sofrimento seja interrompido e eles também possam desfrutar da felicidade possível nesse planeta, e não fazendo com que todos sofram para serem todos iguais na mesma condição. Na questão 466, Kardec pergunta por que Deus permite que esses espíritos nos influenciem para o mal. E eles respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Daí passarem os homens pelas provas do mal, para chegarem ao bem. Se o homem for propenso ao assassínio, terá em torno de si uma nuvem de espíritos que alimentará no íntimo esse pendor, essa tendência. Mas outros também o cercarão, esforçando-se por lhe influenciarem para o bem, o que restabelece então o equilíbrio da balança e deixa o homem senhor dos seus atos. É assim que Deus confia na consciência dos homens a escolha pelo caminho que deve seguir. É o comentário de Kardec. Então, a explicação dos espíritos é que esses espíritos de natureza inferior, esses maus espíritos, eles são instrumentos, eles servem como instrumentos de que Deus se utiliza para pôr em prova a fé e a vontade dos homens em seguir o caminho do bem. Todos têm que progredir. O progresso é um determinismo divino e todos terão que alcançar a perfeição. Mas é preciso demonstrar esse progresso passando pela prova da influência do mal. Por isso, Deus permite essa influência, para que o homem passe por essas provas que são necessárias ao seu progresso, ao seu crescimento espiritual. Deus se aproveita, então, desses maus espíritos, desses espíritos tendentes à prática do mal, para deles extrair algo útil, fazer com que dentro da sua inferioridade eles possam ser úteis na obra da criação. Mas essa influência somente se dá quando eles são atraídos por aqueles que também ainda se entregam à prática do mal, aqueles que são propensos ao mal. É assim como vimos que o homem atrai a influência desses espíritos,
que se identificam com essa prática, que vão ao seu encontro para incentivá-lo a praticar o mal, mantê-lo na inferioridade. Mas os espíritos bons também atuam e buscam influenciar sempre para o caminho do bem. E cabe a cada um fazer a escolha entre essas influências opostas. Como Kardec diz aqui no seu comentário, se um homem é proposto a se tornar um assassino, ele terá em torno de si uma nuvem de espíritos que irão alimentar no seu íntimo essa ideia, irão incentivá-lo a transformar essa ideia em atitude. Mas também, por sua vez, outros espíritos bons o cercarão, esforçando-se para influenciarem ele no caminho do bem. E estabelece então essa luta do bem contra o mal. E cabe ao homem, àquele que detém o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, definir se vai seguir a influência do espírito inferior, seguindo o caminho do mal, ou se vai se deixar influenciar pelos bons espíritos, seguindo o caminho do bem. A cada um cabe fazer a escolha entre as influências opostas a que estarão submetidos. Na questão 467, Kardec pergunta se é possível se eximir da influência dos espíritos que procuram nos arrastar ao mal. E a resposta, sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, a influência desses maus espíritos, ela somente se dá quando eles são atraídos, somente se dá sobre aqueles que os atraem, aqueles que são iguais, que estão nos mesmos padrões de comportamento, de sentimentos, de pensamentos. Quando há identidade de gostos, de pensamento, de sentimento, se estabelece então essa sintonia entre os espíritos e o homem, que permite então a aproximação desses espíritos inferiores. Os maus desejos, maus pensamentos, sentimentos inferiores em relação ao próximo, estabelecem então essa sintonia com espíritos maus, espíritos que vão buscar influenciar no sentido do mal, que responderão àquela atração, né, que provém desses maus pendores, responderão com influências negativas. Na questão seguinte, 468, Kardec pergunta se os espíritos renunciam às tentativas de influenciar o homem no sentido do mal. E eles respondem: quando nada conseguem, esses maus espíritos abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Quer dizer, para evitar essa influência, é preciso afastar esses desejos, essas más tendências, esses maus pendores. Praticando o bem e confiando em Deus, nós repelimos essas influências dos espíritos inferiores, praticando principalmente a lei de justiça, de amor e caridade. Quando nós assim procedemos, se algum espírito eventualmente desejar nos influenciar para o sentido do mal, ele irá renunciar às suas tentativas, porque ele verá que não está conseguindo êxito, mas ficará à espreita, ficará nos observando, esperando um momento propício para se aproximar. Quando nós tivermos aquele famoso escorregão, quando nos deixarmos cair numa tentação, então eles se aproveitarão desse momento para se aproximar e buscar essa influência negativa. Questão 470,
Kardec pergunta: os espíritos que ao mal procuram influenciar os homens e que assim põem em prova sua firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo uma missão? É uma missão que lhes cabe e por isso nenhuma responsabilidade eles têm? A resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda para experimentar o homem. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Quer dizer, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal, de influenciar os homens ao mal. Deus não atribui a qualquer de suas criaturas essa missão. Nenhum espírito recebe de Deus semelhante missão. Se Deus desse a um espírito a missão de praticar o mal, ele estaria impondo a esse espírito um instrumento que o levaria à queda, que atrasaria o seu crescimento, a sua chegada à perfeição, ao reino dos céus. E dessa maneira estaria negando o seu atributo de justiça e de bondade, estaria compelindo um espírito a não se aperfeiçoar através da prática do mal. Então Deus permite, como nós vimos na questão anterior, que o mal seja praticado para provar os homens, mas nunca determina a espírito algum essa tarefa. Aquele que assim procede, aquele espírito que adota essa prática, o faz por conta própria e não por determinação de Deus. Então, como diz a pergunta indaga se então se cabe-lhe alguma responsabilidade. Sim, é claro que sim. Como ele está agindo desse modo? Por iniciativa própria, por vontade própria, por escolha que está fazendo, ele se sujeitará às consequências de suas ações, como os espíritos esclarecem na resposta. Ainda que Deus tenha aproveitado essas ações como prova. Isso não lhes tira qualquer responsabilidade, não lhes atenua a falta. A falta é a mesma, a gravidade é a mesma, proporcional à natureza dessa falta, e por ela esse espírito responderá, ainda que Deus aproveite, repita-se, as suas ações para pôr em prova aquele a quem está querendo influenciar. Mas os espíritos, esses espíritos maus, eles se aproveitam então de todos os artifícios, de todas as ocasiões para se aproximarem dos homens, para exercerem a sua influência. Então, na questão 472, Kardec pergunta se os espíritos que procuram nos atrair para o mal se limitam a aproveitar essas circunstâncias ou podem também criar circunstâncias que nos levem à prática do mal. E eles respondem: aproveitam as circunstâncias, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, além de aproveitarem circunstâncias naturais, situações corriqueiras da vida terrena, esses espíritos inferiores também costumam criar outras situações, outras circunstâncias para tentarem livrar o homem, levarem o homem ao mal, sempre se aproveitando de suas más tendências, né? Aqueles que não têm mais tendências, esses podem criar situações que forem, as circunstâncias que eles imaginarem, que eles não conseguirão exercer nenhuma influência. Mas a maioria dos espíritos que estamos aqui compondo a humanidade terrena, ainda somos espíritos inferiores, ainda estamos sujeitos
a essas tentações, a essas influências negativas. Então, eles citam como exemplo a hipótese de um homem que encontra uma certa quantia perdida. Então, um espírito inferior vai se aproveitar dessa circunstância para inspirar esse homem a se apoderar da importância achada. Outros espíritos, aqueles bons que querem influenciar para o bem, eles vão lhe sugerir a ideia de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. Claro, se este puder ser identificado. O mesmo se dá, eles explicam, com relação a todas as demais tentações. Estaremos sempre sendo influenciados num e noutro sentido. Nessa situação, do homem que encontrou essa importância, estará sendo influenciado nos dois sentidos opostos e caberá a ele, usando seu livre-arbítrio, suas tendências, boas ou mais já conquistadas, optar por que atitude tomar, que caminho seguir. Então, amigos, concluindo esse estudo, a companhia e a influência dos espíritos em nossas vidas, elas são permanentes. Não há como evitá-las. Podemos, contudo, escolher a natureza dos espíritos que estarão ao nosso redor nos influenciando. Busquemos, então, fazer por onde ser influenciados por espíritos bons, espíritos que desejam o nosso bem, que vão nos intuir a fazer as escolhas certas. Estes, certamente, nos intuirão sempre para que das nossas escolhas resultem resultados positivos para a nossa existência, para o nosso crescimento. Então é preciso vigiar os nossos pensamentos, manter uma ambiência espiritual saudável onde quer que nos encontremos, principalmente em nossas residências, e estaremos assim sempre em sintonia com a espiritualidade do bem. Essas atitudes nos ajudarão a alcançar esse objetivo. E lembremos sempre da prece, que é um precioso instrumento que a bondade divina oferece para que tenhamos êxito nesse intento, como Jesus ensinou na oração dominical, rogar ao Pai para que não nos deixe cair em tentação. Bem, amigos, o que tínhamos sobre o tema era isso. Esperamos que o estudo tenha sido proveitoso e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.